Hoje eu trouxe até a garrafa de café. Ai, daqui. Tá aqui do lado hoje. Ai, ai. Já vou botar Boa um filtrinho aqui. noite. Boa Oi? noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Já vamos Botando um pegar frio, filtro. um filtrinho esperto aqui. Ah, meu filtrinho tradicional. O cilhão. Oi? Arrasou, fica maravilhoso. Fica com cilhão, né? Com Ah, olhos sim, preto. adoro. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, Vitória chegando aí. Então, gente, a ideia de hoje é nós falarmos sobre esse assunto que tão recente, que foi a questão do Big Uh, Brother, né, da vencedora, da Thelminha, e na perspectiva da inteligência emocional. O quão a gente consegue aprender com esse exemplo dessa mulher forte, poderosa, maravilhosa, que ganhou aí um reality show, que foi um dos recordes dos últimos tempos. O que a gente consegue aprender com esse exemplo de mulher e de postura que ela teve sobre inteligência emocional. Então, né, Sabrina, a qual gente a já tua estava querendo percepção? falar, né, Dani? A gente já estava combinando de falar sobre inteligência emocional, porque era um tema que pessoas já tinham pedido para eu falar, né? Quando você abre aquela caixinha de Uhum, perguntas, o que você quer sim. ouvir falar mais aqui e tal, e aí uma pessoa escreveu inteligência emocional. E aí já era um tema que eu já tinha comentado com a Dani, vamos falar, vamos se unir para falar de inteligência emocional, e ok. E aí entrou em sintonia, né, essa questão da Thelminha, que precisou de muita Uhum, inteligência emocional para ganhar esse Big Brother Brasil, né? E mesmo tendo exatamente. N fatores, né, que talvez a princípio iriam contra, né, que para que isso acontecesse, ela deu a volta por cima em todos eles, enfim, e conseguiu, né, o famoso prêmio de 1,5 milhão de reais. E aí, então, a Exatamente. gente casou, né? Vamos pegar esse assunto, que é um assunto que, né, vai, por consequência, vai acabar desenrolando aí na semana inteira, até mais tempo, né? E unir com inteligência emocional. E aí, por isso que a É, gente decidiu falar sobre isso, né? Unir, porque acho que até é mais legal você contextualizar, né? Você vai falar sobre uma coisa, acho que fica até mais interessante para quem vai falar como a gente, para quem vai participar também, para quem está assistindo, você contextualizar um assunto, né? Ainda mais que é um assunto que, de certa forma, né, Dani, já é muito falado na internet, várias pessoas falam uhum. sobre inteligência emocional, então você pegar um contexto super inovador, assim, no sentido de, né, de usar uma questão do Big Brother, por exemplo, e trazer isso para falar sobre inteligência emocional, que eu não vi, né? Então a gente, de certa forma, está inovando para falar disso, né, Dani? Exatamente. Até dei um Google hoje e muito poucas pessoas estão fazendo a correlação de inteligência emocional. Eu vi uma pessoa fazendo essa correlação de inteligência emocional com todo esse exemplo que nós tivemos. Que assim, muito poucas pessoas, pelo menos as pessoas que eu tive contato, muito poucas acabaram deixando de assistir esse reality. Inclusive pessoas que não têm costume de assistir reality shows, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, da pandemia, do isolamento social, de não termos muitas opções, né? Então, fez com que pessoas fossem lá assistir. E assim, antes de mais nada, é interessante pontuar a questão de inteligência emocional como realmente sendo a nossa capacidade de lidarmos com as nossas emoções. Porque, é fato, todos nós temos emoções. A gente sente e temos reações a partir dessas emoções e desses sentimentos que nós temos. E agir com inteligência emocional predispõe que a gente saiba usar esses sentimentos de forma inteligente para ter resultados positivos na nossa vida. E também, com isso, auxiliar as pessoas que estão à nossa volta também a terem esses resultados positivos.
porque assim, ao invés de nós simplesmente reagirmos aos fatos, a gente consegue, né, com inteligência emocional, o desenvolvimento da inteligência emocional, consegue com que a gente passe a encarar fatos que muitas vezes são vistos como negativos, como gerando emoções, gerando sentimentos que iriam te levar por um caminho não tão positivo, saber se utilizar desses sentimentos e não só saber se utilizar de forma genuína mesmo. Não é aquela, não, vou usar o sentimento. Não, é saber permear esse sentimento dentro de si e não digo nem controlar, talvez não fosse a palavra controlar mais adequada, mas sim equilibrar esse sentimento para que ele não se torne algo negativo com resultado negativo na tua vida, muito pelo contrário. Então, a questão de inteligência emocional, e isso principalmente trazendo para o contexto que nós estamos vivendo, ela é extremamente importante, porque nós somos bombardeados diariamente com todas as notícias políticas, econômicas, de saúde, dessa situação que nós estamos vivendo agora. Há pouco eu estava vendo ali no Jornal Nacional e eles estavam falando justamente o quê? Que o Brasil é um dos poucos países do mundo que está administrando uma crise política, uma crise econômica e uma crise na saúde. Então, que foi... Não, nada não, melhor nada, não vou me aprofundar. Deixa pra lá. Não, assim, eu tô rindo, mas é de desespero mesmo, sabe? Quando você ri de desespero. Ai, meu Deus do céu, eu... Se pegar é verdade. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É bem difícil, então, né? Bem isso. E querendo ou não, o próprio fato do Big Brother ter ali representado o convívio social entre pessoas que representam de uma certa forma, nos representam pessoas normais, ou sejam famosos ou não, estarem ali com a sua vida exposta, fez com que a gente também utilizasse esse programa de entretenimento para se espelhar. Nossa, eles estavam em festa, eles estavam nesse convívio mais próximo, que nós aqui fora não podemos estar nesse momento, né? E trazendo o exemplo da Thelma, traçando uma linha de toda a postura dela não só dentro do jogo, mas tu vê que é uma pessoa que em toda a sua vida teve essa capacidade de lidar com as adversidades de forma positiva. Porque é uma menina que foi uma menina negra, de classe baixa, que foi abandonada, que foi adotada, e a família dela não era uma família de posses, a família que a adotou, e teve a inteligência de se desenvolver enquanto pessoa, e numa faculdade extremamente difícil e elitista como a medicina, passando por vários perrengues econômicos, de discriminação, pela cor, pelo status social, e se manteve firme de forma inteligente, não se deixando abalar por todas essas adversidades, e venceu. E venceu na vida. Aqui eu não estou nem falando do Big Brother, ele venceu na vida. Se formou, hoje, antes do programa, né, estava estabelecida como profissional e acabou entrando nesse reality show que, como em todos os realities, tem as suas baixarias, tem os seus descontroles, que inclusive isso acaba conectando mais as pessoas para ver o fogo no parquinho do que o lado positivo, né? Então ela soube usar toda a bagagem que ela já trouxe da vida dela, de ter essa inteligência emocional, de saber se portar dentro do jogo de forma mais equilibrada. Então, todo esse histórico de vivência, de vida, que permitiu com que ela realmente se destacasse dentro
ali do jogo, se destacasse e viesse a ser a vencedora. Sim. Até acredito que é importante salientar que inteligência emocional é diferente de QI, né? A gente pensa, né, outrora lá, quando se media, fazia essa mensuração da inteligência pelo tanto de QI, né? Tinha os testes na psicologia mesmo, vários ainda existem, em alguns casos ainda se usa teste de inteligência para verificar se a pessoa está no processo natural de aprendizagem, né? Enfim, ou se é uma pessoa superdotada, às vezes, ou não, ou se tem dificuldade de aprendizagem mesmo. Em alguns casos ainda é usado para avaliar o QI, mas inteligência, a IE, né, como é chamado, é diferente, né? É você saber lidar com sentimentos, né, e com as emoções. No caso da Thelma, né, você falou isso um pouquinho, é você escolher diante de todo o repertório que você teve na sua vida, né, de aprendizados, são todos os seus recursos internos, habilidades que você aprendeu, né, você identificou em você, habilidades aprendidas ou inatas, as situações que você viveu, tudo que você aprendeu no decorrer da vida é você conseguir fazer uma seleção, né, de todos esses seus repertórios internos que você tem e usar estrategicamente de forma inteligente, né, fazer a melhor escolha, né, desse comportamento naquela situação em si, porque você acredita que essa escolha vai ser a melhor naquele momento, naquela situação, para você e para aquelas pessoas, né? E de certa forma, complicado por um lado, porque são tantas coisas que a gente vai levando, né, e bagagens, e você fazer essa seleção, né? O que é melhor fazer nesse momento? Lembrando que quando você tem mais tempo, por uma perspectiva de você fazer essa seleção, acaba sendo mais, assim, você tem mais tempo de fazer todo um aparato, né? Para poder selecionar os melhores comportamentos, fazer as melhores escolhas. Mas quando você é pega de supetão, né, você não tem às vezes tempo para poder selecionar, fazer as melhores escolhas, e aí você usa os recursos que você tem naquele momento. E isso eu percebi quando eu estava jogando stop com a minha família, nesse fim de semana, e aí caiu na letra Q, né? E aí você tem um tempo para você fazer, você fica desesperado, porque eu tenho que terminar a tempo antes que alguém fale stop. Né? E aí depois que passou o jogo, aí você fica pensando, putz, letra Q, olha, a gente comeu, sei lá, quibe recheado no almoço, e aí na hora de você assinalar alimento, você nem sequer lembrou do quibe. Né? Você tinha um gato do lado e na hora de escrever animal, quando era a letra G, você não escreveu animal, você pensou em qualquer outra coisa, né? E aí eu acredito que você, né, usar os recursos que você tem naquele momento, né? Ali você vai fazer o melhor que você pode naquele momento com as coisas que você tem em mão, com os recursos que você tem em mão, né? Só que ela usou isso de uma forma muito sensata. Né? Ela era vista como a planta, que eu dei uma gugada na história dela, porque hoje eu vejo que, infelizmente, eu não fui uma pessoa que acompanhou o Big Brother, assim, desde o começo. Às vezes eu via algumas coisas na internet, né? Mas, assim, eu acho que depois de pesquisar, eu vi o quanto talvez, de coisas interessantes que poderiam ter sido levantadas por meio desse Big Brother, que eu acredito que foi bem diferente de todos os outros que já houveram. Fazia anos que eu nem me ligava em alguma situação ou outra, mas talvez agora, por trabalhar com mulheres, eu tenha me atentado mais para esse mundo. E, inclusive, foi uma bandeira muito levantada, né? Do empoderamento das mulheres, da voz das mulheres, da sororidade, né? Enfim. Aí todo Quer esse falar contexto... algo, Dani? Não, eu ia comentar, esse contexto que o Big Brother trouxe, que é um assunto muito em voga hoje, justamente essa questão do empoderamento feminino e da questão da sororidade, do nosso lugar de fala, e ter uma representante, mulher, negra, uma batalhadora, uma vencedora da vida,
como a grande vencedora, nos dá justamente esse exemplo, ele reforça esse exemplo de como nos cabe trazer esse contexto para as nossas vidas e aprender com isso também. Porque o que acontece? Uma coisa que você falou, Sabrina, é a questão de lidar com situações, principalmente em momentos que nós estamos sob pressão. Porque quando está tudo calminho, quando está tudo bonitinho, é muito simples nós chegarmos a bons resultados. Mas são justamente nos pontos de pressão que as decisões, elas precisam ser, onde as decisões ficam mais difíceis e é onde as decisões precisam ser mais assertivas. Então, são dois polos opostos. A pressão te leva a muitas vezes colocar os pés pelas mãos, mas também é um momento que tu precisa ser mais assertivo com as tuas decisões. Então, sim, manter a tranquilidade, saber desenvolver a capacidade de raciocínio para agir de forma inteligente naquele momento eu posso dizer assim, dos pontos principais que o exercício da inteligência emocional te dá. Justamente saber se portar de forma assertiva nos momentos de decisão, sob pressão e agindo de uma forma estável para colher os melhores resultados. Então, isso a gente traz para o nosso contexto do dia a dia, seja nas nossas famílias, no nosso trabalho, quem não tem um tio chato, um primo, um parente, um chefe, um colega, que é aquele sem noção, que fala coisas que muitas vezes te desagrada, que muitas vezes age de uma forma até ofensiva com relação à tua pessoa, e você, ao invés de agir de forma equilibrada, você vai lá e rebate na mesma moeda. E daí vem a questão, qual é o resultado, né, que você... A reatividade. Ou seja, zero inteligência emocional. Zero inteligência emocional. Então, e esse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, é um momento que nós estamos sob pressão. É pressão sendo bombardeado por notícias, é pressão por questões econômicas, é pressão porque pessoas estão, muitas vezes, confinadas num mesmo ambiente, convivendo diariamente, com emoções, com sentimentos, com medos e com incertezas, e o quão justamente é esse momento de pressão que nós precisamos ter essa capacidade, desenvolver essa capacidade de, deixa eu respirar, tranquilizar a mente e ter decisões mais assertivas, que não vão gerar um conflito ou um embate, e sim vão gerar uma solução. Então, eu acho que um dos principais exemplos que esse exemplo que a gente está trazendo hoje aqui, da ganhadora do Big Brother, nos dá é justamente esse. Porque ali é um exemplo clássico de pessoas que estão vivendo confinadas num jogo, eles são concorrentes, eram concorrentes entre si, a R$1,5 milhão e estavam vivendo sob pressão, a pressão do jogo, a pressão dos colegas, que muitas vezes têm personalidades, têm níveis de maturidade diferentes, têm perfis de reações, muitas vezes, alguns até ao ponto do desequilíbrio, e ter a capacidade de, nesse lugar, se manter no seu centro. E tendo escolhas que vão te levar a ter o melhor resultado, que foi o caso da Thelma ali. Lidar com pressão externa e interna, né? Porque lá ela estava lendo algumas coisas e aí no começo as pessoas falavam que ela era que nem uma planta na casa, né? Que é uma planta, é algo, né, que você muda de lugar conforme, né, você não tem voz, você não se coloca, né? A planta, ela é um ser que vai se encaixar ali a depender do dono da planta, né? Onde ele colocá-la, enfim. Então, foi usado de forma muito pejorativa esse termo, né? De você chamar alguém de planta. E porque ela tinha uma postura mais tranquila, né? As pessoas lá, como você falou, pessoas de diversos tipos de personalidades, pessoas mais explosivas,
né? Inclusive, depois, lendo sobre isso, pessoas que tinham chances a princípio de ganharem, mas que se perderam no meio do caminho por falta de inteligência emocional, de ficarem Uhum. explosivas, de não conseguirem, né, Ficarem reativas. dominar as emoções, que é uma característica também de uma pessoa inteligente emocionalmente, é não se deixar levar, porque pessoas que tendem a ser excessivamente emotivas, elas vão tomar os pés pelas, como que se diz? Os pés pelas mãos? É esse o termo Uhum. que se diz? Né? Então elas vão se ferrar, em outras palavras, né? Sendo mais direto. Resumindo, vou se ferrar. Então, aí, resumindo, vocês vão se ferrar com pessoas muito emotivas, né? Quando elas não conseguem equilibrar as coisas com a razão, né? Que é também uma das características de nós seres humanos, porque somos seres também racionais, né? E quando você não consegue, peraí, deixa eu me centrar, deixa eu pensar, raciocinar com essa situação que eu estou vivendo agora. Se você se deixa levar pela emoção, você vai se ferrar, porque daí você vai falar coisas que você não falaria se estivesse mais equilibrado ali emocionalmente. Você vai reagir, como a gente já está falando aqui, Uhum. você não vai reagir a alguma coisa que alguém falou, né? Você vai interpretar coisas que talvez nem é o que a pessoa queria dizer, mas aí você vai interpretar porque às vezes é uma dor, uma ferida que você tem aberto, uma sombra, e aí você vai se Uhum. sentir afetado por aquilo, né? Então aí você a sua dominância, né, diante daquela situação, que seria gerida com mais qualidade, de forma mais eficaz se você tivesse equilibrada, vai tudo por água abaixo porque você deixou a razão muito abaixo, muito aquém do que não deveria estar, né? Tem que ser equilibrado, tem que ser ponderada aí razão e emoção. Não só Uhum. também pessoas, por exemplo, que foram muito racionais, como aquele Pyong, não sei, acho que é Pyong. Pyong. É, É. ele extremamente calculista, né? Se mostrava, pelo menos, muito calculista, muito, né? Até as pessoas falavam para ele, nossa, mas parece que você trata cada um aqui como se fosse a pecinha de um quebra-cabeça, né? Então, Uhum. você está vendo como que a falta de equilíbrio, razão e emoção, ela tornou, né, dificultou a vida de várias pessoas que passaram pelo jogo, né? E por isso não ficaram, não conseguiram Exatamente. equilibrar, né, ali as emoções, razão e emoção. Dá um oi aqui, pessoal que tá entrando aqui. O Cláudio, querido. Ah, o Alexandre Jacques tá aqui com a gente também. Hello, Thaís. hello, Beijo, hello, Thaís. Thaís, gravidinha, hello, querida. gente. Então, e é interessante porque daí a gente começa a perceber o quão a gente exerce ou não a questão da inteligência emocional na nossa vida, no nosso dia a dia. Beijo, querida. Eles mandando beijo. E quantas vezes a gente. E eu vou aqui dar o depoimento, né? De minha persona. Porque, assim, é bem como tu falou, Sabrina. A pessoa ter essa postura de robozinho, de ser extremamente racional, Deus chama a pessoa robô, parece que a pessoa não tem sentimento, gera uma total desconexão. Então, os dois opostos, eles são prejudiciais, porque ninguém quer conviver com um robô, com uma pessoa fria e calculista. E também pessoas que têm desequilíbrios emocionais, né? Vai lá do 8 ao 80, também Sim, é extremamente, como é que se diz? Fugiu a palavra agora, nocivo para a nossa saúde emocional também conviver com pessoas assim. Porém, nós estamos no meio de uma sociedade, ou de uma família, ou entre amigos, ou em trabalho, que nós temos, sim, pessoas da nossa convivência que têm esse tipo de postura. E daí eu me coloco num momento da minha vida que eu era o robozinho. Eu era aquela pessoa que não falava das suas emoções. A Dani, que vocês conhecem agora, que está aqui conversando numa live, falando da vida, das dores e tudo mais, teve um tempo na minha vida que eu não era uma pessoa que me expunha
o meu lado emocional. Com dores, com acertos, com coisa boa, com coisa ruim, muito pelo contrário. Eu era extremamente profissional, extremamente séria, e eu nunca me esqueço uma vez que um colaborador meu me perguntou, depois vou ler o que o Cláudio está botando aqui. Num grupo de liderança, é difícil lidar com a inteligência emocional, tendo que agradar no individual, mesmo sabendo que não é possível agradar a todos. Isso é fato. Isso é fato, Cláudio. Ele já Não mesmo tem como agradar respondeu, né, todo mundo. Cláudio? Não tem como agradar todo mundo. Fique em paz. Só... Fique em paz, não vai dar mesmo. Não vai dar, não vai dar. Não tem como. Daí, só terminando de contar a historinha aqui, então, assim, me peguei uma vez, uma pessoa me perguntando, uma pessoa que era liderada por mim, Dani, tu parece um robô. Nossa, aquilo me chocou, sabe? Porque eu era muito séria, eu era muito trabalho. Tipo, sabe? E a pessoa, nossa, parece que, sabe? Então parece um tratorzinho, um rolo compressor. Aquilo me fez eu parar, disse, meu Deus do céu, que pessoa é essa? Não, eu não quero ser assim, eu não sou assim. Então, o que eu estou fazendo no meu comportamento? Tu era metódica. Eu era metódica. Continuo sendo, Cláudio. Cláudio falou que eu era metódica. Sim, tudo certinho no seu lugar. Né? O Cláudio bem sabe que era tudo certinho no seu lugar, tudo bonitinho. Por isso que a gente se dá tão bem, Dani, porque eu não sou metódica. É como se você tivesse o que me falta, entendeu? A gente vai se ajeitando. O Cláudio foi meu liderado, ele sabe bem o meu lado metódico, mas assim, se tudo tinha uma pode regra ser pra bom, ser cumprida, né? Se tinha uma regra para ser cumprida. É muito bom ser metódico. Da organização, aquela regra teria que ser cumprida. Se tinha um procedimento, aquele procedimento deveria ser realizado, porque afinal nós éramos pagos para cumprir aquele protocolo dentro daquela organização. Então, isso foi uma coisa que eu sempre levei muito a sério. Só que, assim, uma coisa é você ser metódica e cumprir o que tem que ser cumprido. A outra coisa é você ser uma pessoa empática e se utilizar da sua inteligência emocional de forma adequada. Porque tu está lidando com outro ser humano também. Então, isso, e eu não tenho a menor vergonha de falar, que no momento da minha vida, eu era zero empatia e não sabia utilizar da minha inteligência emocional nesse ambiente. Então, isso, quando essa pessoa veio falar isso para mim, me chocou. Me chocou porque não era esse tipo de profissional que eu queria ser. Não era esse perfil de profissional que eu gostaria, inclusive, que fosse o meu líder. Então, eu disse, opa, só um pouquinho, então tem coisa errada aí, vou dar um passo para trás, vou olhar para dentro e vou ver o porquê que eu estou tendo esse tipo de comportamento. E quais as habilidades que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa empática, uma pessoa que tenha, sim, uma inteligência emocional e utilize ela para também ajudar outras pessoas a também terem essa inteligência emocional, porque eu acho que o grande segredo de você estar usando de forma adequada a inteligência emocional não é só para ti, é para o outro também. Porque, por exemplo, no momento de conflito, ao invés de você se tornar reativo e você atuando de forma mais equilibrada, tu automaticamente faz o outro parar de ter a reação negativa. Faz o outro parar de ter a reação explosiva e começa também a reverberar esse modo mais equilibrado, mais emocionalmente estável. Então, daí foi assim, uma das grandes fases que eu comecei a profundamente trabalhar a questão de autoconhecimento, a trabalhar as minhas soft skills,
Porque hard skill, que são aquelas nossas habilidades que nós adquirimos, como, por exemplo, saber matemática, ou saber fazer alguma coisa mais técnica, ok, isso tu vai lá, estuda, faz curso, faz formação e você tem. Agora, as soft skills, que são as nossas habilidades, muitas vezes também emocionais, de, por exemplo, empatia, de colaboração, isso só sentindo na carne. Só realmente indo lá, vivenciando, fazendo, e principalmente se autoconhecendo, é que tu consegue desenvolver. Então foi quando eu levei esse tapa na cara da vida, eu decidi, não. Ainda bem que os indicadores externos eu adoro. Ainda bem que alguém falou, porque se não falasse, né? Talvez você ia continuar por um tempo ainda, né? Sendo uma pessoa que não tinha... sendo uma pessoa que não era aquilo que você queria ser, entendeu? Não era aquilo que eu queria ser, exatamente. Não era aquilo que eu queria transpassar. Não era o que era, não era a sua verdade, né? Uhum. Então, eu vi que a minha verdade interna estava totalmente em desacordo com o meu perfil de comportamento naquele ambiente. Em outros ambientes, eu era a Dani, né, normal, né, que eu queria ser. Mas naquele ambiente eu não estava sendo. Então, me levou a dizer, opa, por que eu não estou sendo? O que nesse ambiente está me trazendo de situação negativa que eu não estou sabendo lidar e estou me colocando como uma barreira diante das pessoas. E foi muito legal, foi muito legal. Deixa eu ler aqui o que o Cláudio colocou. Aqui. Inteligência emocional é vinculada à maturidade. Pode ser treinada. Não, ela pode ser treinada. Claro, vamos cobrar de uma criança também, né? Maturidade Daí tem a orgânica, né? Tem nem sempre, às vezes as pessoas têm uma idade avançada e às vezes têm comportamentos, né, infantis, imaturas, né? Assim como tem pessoas tão jovens que são tão maduras, comportamentos tão maduros frente à vida, frente às escolhas, são sábias, têm inteligência emocional, conseguem fazer as melhores escolhas em situações em situações mais complexas, enfim. Então, eu acredito que pode ser que seja, pode, mas não é uma verdade absoluta, né? Não é uma verdade absoluta. Exatamente. Eu acho que ela é mais treinada do que propriamente algo que vai vir de acordo com a idade da pessoa, né? Nem todo mundo que tem uma idade avançada vai ser inteligentemente saudável, digamos assim, na questão das emoções. Não vai ser equilibrado emocionalmente. Muitas vezes, você ter uma idade adulta, você ter cursos técnicos, você ter vários títulos, é engenheiro, é arquiteto, é médico, é advogado, é um monte de coisa, significa que você vai ser uma pessoa emocionalmente madura. Então, uma questão é a maturidade da idade, né? E a outra coisa é a maturidade emocional, que realmente a maturidade emocional tem a maturidade emocional adequada a cada uma das idades, quando nós nos referimos principalmente à infância. Então, tem uma evolução da maturidade de acordo com a idade que nós temos, criança, depois de uma certa idade, a gente vai evoluindo e adquirindo experiências na vida que vão fazendo com que a gente tenha a nossa maturidade emocional construída. E essa construção, ela vai o meio onde tu vive, os teus pais, os teus amigos, as pessoas com que tu convive, os exemplos que tu tem, e daí é que eu me refiro à infância mesmo, e pré-adolescência, eles são fundamentais para a construção da tua maturidade emocional. Porque daí o que acontece? São os exemplos que tu tem. As crianças, como eu... até tem um workshop que eu falo sobre isso, que é a questão as coisas que ficam armazenadas no nosso inconsciente. Então, até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, a nossa cabecinha, né, a nossa mente é quase que
um livro aberto, é como se fosse uma caixinha aberta. Tudo entra, tudo entra. Então, a gente não tem filtro entre consciente e inconsciente. E um bom exemplo disso que eu dou é as crianças que acreditam em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Acho que até foi numa live aqui que eu comentei, numa situação da minha irmã que uma vez viu a rena do Papai Noel, né? Ou seja, as crianças veem coisas. Eu via coisa, eu me lembro de ver coisa que não existe. Por quê? A gente não tem esse filtro entre o que é real e o que não é real. E a gente toma tudo como verdade. Tudo como verdade. E isso vai ficando armazenado no nosso inconsciente. Com o tempo a gente vai crescendo e como se essa caixinha começasse a fechar e ficasse esse filtro. Que daí sim separa o que é subconsciente, o inconsciente e o nosso consciente. E as coisas ficam armazenadas lá dentro. E essas coisas que estão armazenadas lá dentro, elas sim contribuem para a construção de quem nós somos. E também da nossa inteligência emocional. E o que acontece? Chega na adolescência, hormônios a mil, e os hormônios a mil fazem nós termos outros sentimentos, então a gente está naquela fase totalmente de desequilíbrio, né? Desequilíbrio hormonal, o corpo começa a mudar, nós começamos a nos posicionar no mundo, a ter a sua posição, então a gente não é nem criança nem adulto, e o hormônio subindo e descendo, aquela coisa louca toda. Então, também os nossos exemplos, também as pessoas com quem nós convivemos, também a própria criação acaba influenciando essa construção do nosso emocional. E chega na vida adulta. Formam-se pessoas ou já com isso desenvolvido, ou muitas vezes imaturas emocionalmente. Mas daí vem a questão, não é porque a pessoa teve exemplos, enfim, todo um contexto de vida que fez com que ela não fosse madura emocionalmente na vida adulta, não significa que ela não possa começar a trabalhar o seu autoconhecimento para entender esses pontos e ressignificar e mudar. Então não é porque, não, agora beleza, você é assim até morrer. Não. Você pode sim trabalhar isso e pode sim ter esse desenvolvimento mesmo na vida adulta. É um dos grandes desafios, né? É você, de fato, ir acompanhando todos os seus períodos, né, de vida. Uma criança de 7 anos, o que se espera de uma criança de 7 anos, né? O que se espera de um jovem de 15 anos, o que se espera de uma pessoa de 20, de 30, de 40. Tem, sim, claro que não estou falando de coisas tão pré-estabelecidas, padrões disfuncionais, esses não, né? De que a pessoa tem tanta idade, tem que, né, tá com 10 filhos e casada e nunca ter se separado. Eu até botei na madeira aqui. Não. 10 filhos, tá doido? Não é isso que a gente está falando, mas dentro do que é saudável, pensando em você, dentro do saudável, né? O que se é esperado, o que seria legal para você hoje, dentro da sua idade, acontecer. Né? Então, tirando as coisas da Matrix aí, que falam que tem que ser isso e aquilo e tal, mas dentro de um desenvolvimento de vida saudável mesmo, né? Então, acho que isso dá muitos indícios para a gente poder também ir aí fortalecendo e ressignificando a nossa vida, o nosso papel no mundo, na nossa família e aí fortalecendo também a nossa inteligência emocional de uma forma aí positiva. O Cláudio falou aqui a questão do... Com certeza, eu vi. Que não fala na escola, né? Dificilmente. Talvez uma escola particular fale, né? Mas... Não, nem escola... Nossa, é lamentável. E assim, o que acontece? Muitas vezes, os próprios professores que eles estão para educar os nossos filhos, muitas vezes eles têm a hard skill, que é o conhecimento técnico que eles estão passando, porém não tem inteligência emocional para lidar, muitas vezes, com as crianças ou com os próprios adolescentes. Então, ter
essa inteligência emocional faz muita diferença e que deveria ser, eu acho que, item básico para ser trabalhado nos profissionais de educação, para eles se desenvolverem enquanto pessoas inteligentes, mais inteligentes emocionalmente, para poder lidar com a criação dos nossos filhos, né? Com a educação escolar dos nossos filhos. E trazendo esse contexto aqui, lá para dentro do Big Brother, lá para a Thelminha, até foi interessante tu ter mencionado, porque a questão que ela foi chamada de planta e tudo mais, lá em determinado tempo do programa, e a própria postura dela, quando foi confrontada nesse tipo de situação, de imediato não foi aquela postura de reativa, muito pelo contrário. Não que não tenha doído nela, porque com certeza dói para qualquer um. Porém, ela soube se utilizar daquela força ou até daquela dor para ressignificar e manter no seu centro. E, inclusive, mudar alguns comportamentos. Porque não é porque a pessoa é inteligente emocionalmente que ela é perfeita, muito pelo contrário. Sim. O exemplo que eu dei, no momento que me foi dito, né, me foi exposto que eu não estava tendo um padrão de comportamento legal numa determinada situação, eu poderia ter reagido e não, eu não sou assim, e ir para a reação. Não, eu usei da inteligência emocional para dizer, opa, isso é verdade, isso tem um fundo de verdade, realmente. Eu preciso parar e olhar, analisar e ver o que realmente está gerando isso e mudar. Porque ter a inteligência emocional não significa que você é o dono da verdade, que você sabe tudo, que você é o seu ser perfeito, iluminado, que vai sair flutuando. E muito pelo contrário. É entender que sim, que nós temos momentos que nós erramos e saber encarar esses momentos como um aprendizado de vida. E reconhecer o seu erro e reconhecer a sua falha e beleza, é isso mesmo. Errei, vou aprender a ser melhor. E agir melhor. Então, isso também é uma habilidade que, né, pode se desenvolver através do desenvolvimento da inteligência emocional. Porque nesse momento que você mencionou, que ela foi confrontada e chamada de planta, ela poderia reagir extremamente de forma negativa e acabou não sendo isso que ela fez, e sim se apropriando disso para mostrar de forma equilibrada, ou a mais equilibrada possível dentro ali do jogo e da situação, que não, eu não sou uma planta. Eu sou não gritar, não fazer barraco, não ser Maria vai com as outras, não significa que eu seja planta, muito pelo contrário. O jeito e mostrou dando tapa na cara da sociedade, ganhando. Se posicionar, o que é se posicionar, né? Arrumar barraco, apontar o dedo na cara dos outros, né? Claro que algumas vezes ela acabou tendo esse tipo né, de tipo de comportamento, né? Mas eu acredito que de alguma forma não foi dado esse comportamento dela não foi por conta de falaram que ela teria que fazer isso para se manifestar no jogo, mas foi por uma tipo de estresse, de ter que, às vezes, tá já com aquilo na goela e soltou daquele jeito e foi, e é aquilo, né? Quem não faria, talvez, o mesmo, né? Que não tem um colapso nervoso, que não estoure, enfim. E foi o que aconteceu com ela em alguns momentos, né? Mas ela agiu, né? Ela foi muito autêntica, ela agiu de acordo com a verdade dela, né? De acordo com aquilo que era tanto, né, ela teve alguns conflitos também. Ela se uniu a princípio com duas pessoas no jogo, que era a Marcela e a Gisele, né? E aí, em algum momento, essa amizade ela passou a não ter mais sentido. Já não tinha mais tanto entrosamento. E ela, né, percebendo isso, ela se afastou, né? Porque ela sentiu que de alguma forma ela não era mais tão bem-vinda naquele ciclo e começou a se aproximar de pessoas que tinham mais a ver com ela naquele momento do jogo, né? Então, eu acho que é um tamanho
um respeito com a pessoa que você é, sabe? De você não tentar ficar se encaixando em grupos, mesmo até com pessoas que Uhum. eram suas amigas e agora não são tão mais, né? Porque as pessoas, conforme vai saindo as pessoas, né, e as coisas vão acontecendo, o comportamento dos outros mudavam também em relação aos outros, né? E ela percebendo isso, ela não se sujeitou a essas amizades com medo de ficar sozinha, com medo, né, de qualquer outra coisa. Ela não, ela foi e se juntou com outras pessoas que faziam mais sentido para ela, sem, sabe, se também ficar se importando tanto com o que os outros iriam pensar ou ficar se sentindo culpada, pelo menos, né, se Uhum. sentiu, ela não demonstrou isso, né, no jogo. E é de uma tamanho autorrespeito, sabe? Esse comportamento que ela teve, né? No jogo e, tipo, de autoconfiança também, que pessoas com inteligência emocional, elas são confiantes. Ela, desde o princípio, sabia o que ela queria. Ela era do grupo da pipoca, né? Que chamavam, que são as pessoas anônimas, eram as pessoas anônimas do jogo. E Uhum. todo mundo com medo, né? Ai, porque fulana tem não sei quantos milhões de seguidores e que são famosos e que tem mais chance no jogo. E aí teve aquele plano maléfico, não sei se você ficou sabendo nas suas pesquisas, que teve um plano maléfico dos homens que eles queriam, tipo, cantar, conquistar as mulheres que eram Uhum. comprometidas, as famosas, para queimar o Foi o filme que deles gerou toda delas, que é, esse foi o que gerou rebuliço, toda a questão a rebuliço união que das levantou a mulheres, bandeira. né? Uhum. Isso. Exatamente. E aí, enfim, e aí. Ixi, caramba, o que eu tava falando? Não, e aí, enfim, e aí foi por conta de tudo isso, ela pegou e falou assim: não, né? Eu sou anônima, eu sou pipoca, mas eu não vou me submeter, eu não acho que o jogo já tá ganho, né? Eu sei o que eu quero, o que eu vim fazer aqui. E se ela Tem seguiu uma dessa outra forma, enquanto todo mundo dessa ficou forma, ali morrendo de medo, com, os- medinho. como que é, com o rabo por meio das pernas, né? Querendo usar de estratégias totalmente, tipo, nossa, totalmente do mal, né? Digamos assim, do Uhum. mal, querendo, sabe, fazer joguinho para acabar com a reputação dos outros, sabe? Tudo assim, ela seguiu, ela falou assim que ela só temeria se fosse a Beyoncé no jogo, porque a Beyoncé tem É, cento e quarenta e exatamente. cinco milhões de seguidores. Porque os restos ela O resto não interessava. E não. é interessante porque assim, a própria autoconfiança, né, você ter uma autoestima, porque assim, a autoestima, elevada autoestima, é ter autoestima, tá? Ou tem autoestima baixa, ou você não tem, ou tem. Então, você tomar posse de quem realmente você é um sinônimo de inteligência emocional. Ter Sim. autoestima, ter essa confiança, saber se posicionar de forma adequada sem querer passar por cima das outras pessoas, É. ser fiel à sua verdade. E quando eu falar ser fiel à sua verdade, não é assim, isso é verdade e para mim o resto não importa. Não, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu posicionamento e o seu lugar no mundo. Então, você ser fiel ao seu lugar no mundo. E esse exemplo de quando você não se sente acolhido no meio, tá tudo bem. Levanta e vai embora e vai para outro lugar. Ou vai Isso. se Quando o conectar amor com não estiver outras sendo pessoas. servido mais, né? Me levanto, vou embora. Não está E vai sendo embora. servido o amor, Então, a empatia, muitas a reciprocidade, né? Que Então tem. muitas vezes a pessoa acaba ficando num contexto, ou num relacionamento, ou num grupo de amigos, ou querendo impor a sua vontade e a sua presença num lugar onde não está sendo querido. Ok, nem todo mundo precisa gostar de todo mundo. Então, é ter esse autorrespeito e essa autoconfiança de dizer, ok, não estou sendo querida aqui, beleza, vou procurar minha turminha. Não, sabe, Para ficar se machucando e se forçar. martirizando, forçando, porque isso sim detona a autoconfiança de uma pessoa, detona a Sim. autoestima de uma pessoa.
Isso detona a própria capacidade da pessoa se posicionar enquanto ser humano único no mundo. Então, e agir dessa forma é uma forma de ter inteligência emocional. Com certeza. Uma vez que a pessoa, né, ela, mesmo percebendo que ela já não se encaixa naquele contexto e ela tenta forçar isso, ela já perdeu a autenticidade dela, ela perdeu a referência de Uhum, quem ela é. É como se fosse, né? Eu tô me vendendo aqui porque para essa situação, porque eu acredito que eu não tenho capacidade de dar conta de ficar sozinha, né? Ou de dar conta de uhum, conseguir uma amizade com pessoas que têm conexão com o meu momento hoje, e não, que, não significa que o que ela viveu com os outros não foi real. Foi real até um uhum. ponto. Depois de determinada situação, a coisa Deixou mudou, de ela ser. percebeu isso, ok, foi muito legal que a gente viveu até aqui, mas agora tá na hora, né, de eu partir para outras pessoas, né, para me conectar com pessoas que têm mais sentido com a minha verdade, né? E ok, Uhum, tudo bem, faz parte da vida e respeitar isso, respeitar esse momento, identificar principalmente esse movimento, exatamente. né? Porque parece a gente falando isso simples, mas quando você vive na pele, você Uhum, identificar que, né? Poxa, não está me sendo servido mais amor, reciprocidade, né? Não tem mais troca, né? Você levantar, você ser capaz, porque exige uma iniciativa muito grande, né? De você uhum. sair da mesa e sair sem olhar para trás, né? Tipo, por hora, né? Estou indo embora. Tchau. Isso em todas as relações, trabalho, amizade, relacionamento sexo afetivo, né? De Uhum, parceiros, enfim, tudo na vida é exatamente. primordial esse comportamento. E uma coisa que, até trazendo para esse contexto, que eu ouvi muito quando eu fui pedir demissão da empresa e para partir, né, para minha carreira solo, como mentora, como coach, como terapeuta, como um monte de coisa que eu sou, todo mundo diz, Dani, tu é louca? Tu vai, sabe? Eu pensei, Largar se tudo. isso vai largar tudo, quer dizer, não vou largar tudo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tá comigo. Isso é meu, não é da empresa, diferente da empresa que eu trabalhei. Então, e tu ter essa inteligência emocional de se perceber Sim, e de se acolher e de se aceitar no seu momento. Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo de sair de relações, sejam essas relações, sim, relações profissionais, sejam relações afetivas, sejam relações de amizade, porque agora ninguém mais vai me querer, agora ninguém vai mais não sei o que lá, agora meu mundo acabou. Não, você, tudo que você é, tudo que você tem, é seu. É construção sua, é mérito seu. Então, se você está numa situação que não te serve mais, saber dizer não para essa situação, sim, para essa relação, é sim também um sinônimo de inteligência emocional. Então, muitas vezes as pessoas estão presas em situações que não são agradáveis e não sabem como sair dessa relação. Ou sair desse emprego, ou sair desse casamento, ou sair do. Seja o que for, a relação que for. sim, Então, trabalhar para começar a desenvolver a tua inteligência emocional, trabalhar muito forte a questão do autoconhecimento para desenvolver a tua inteligência emocional é uma das formas de começar a se permitir sair dessa situação e dessa relação de uma forma mais leve. E quando eu digo de uma forma mais leve, não significa que não vai doer. Não significa que tu vai deixar de sentir. Não. Tu vai sentir, vai doer, porém tu vai conseguir transpor ela de uma forma mais leve e sim. de uma forma mais tranquila, sem deixar que aquela dor te afete ou que faça tu se subjugar a uma situação que não te é mais favorável. Sim, com certeza. E ela Ah, fez isso, né? E mostrou que foi uhum, doído para ela, né? Que aconteceu uma situação lá depois que eu vi
que uma pessoa do grupo deu um monstro lá da casa, que é uma fantasia que tinha que ser usada, né? E ela Uhum. chorava, se mostrava ela chorando, porque ela falou que ela não imaginava que aquela pessoa fosse capaz de dar o monstro para ela, porque ela não faria isso. E aí depois disso ela Uhum. começou a refletir sobre essas relações, só que na hora que caiu a ficha doeu. E pra gente também dói. Acredito que quem está Dói, assistindo porque é aqui, carne e quem osso, vai vamos dizer aí. assistir, já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu Uhum. com você, né? Faz parte da nossa existência isso, né? Quando cai a ficha, o download termina, porque eu acho que nessas questões, muitas vezes, até virar download para você perceber assim as coisas, ó, é um Uhum. tempo. Então, geralmente é ficha mesmo que vai caindo, bem devagarzinho ali, né? E aí, até E vai você doer. perceber, você fala, nossa, peraí, para, né? Aí você, cara, meu, dói pra caramba, dói demais. Uhum. Rola a culpa, rola, né, aquela coisa, ah, vamos tentar mais um tempo, vamos tentar, né? Às vezes conversa, tem diálogo, se bem que eu acredito que tem situações que não precisa nem dialogar, né? Acho que é É questão verdade. de se levantar e vazar mesmo, porque eu Vazar acredito mesmo. que reciprocidade, tem coisas que não precisa você pedir, que não tem que ser natural. É uma coisa, Uhum. uma consequência natural. Se não tá rolando, meu, não é para pedir, não é para se submeter a pedir algo para alguém. Pedir atenção, pedir amizade, pedir amor, sendo que tem coisas que já tem que ter no relacionamento, né? Então, Uhum. é se levantar e partir mesmo, né? Em muitos casos, não é nem pedir. No Né? E próprio aí vai de... contexto de trabalho, é tu ter respeito, muitas vezes. A empresa, os teus superiores terem respeito com você enquanto ser humano. Porque acontece muito isso no mercado de trabalho. E acontece muito isso no mercado de trabalho, principalmente com nós mulheres, que sabe, tendo que passar por cima de quem são para se ver numa situação que realmente é uma relação desrespeitosa, muitas vezes. Sim, Então, é saber se impor e se portar de uma forma verdadeira, sendo que você quem é. Então, muitas vezes o que acontece com mulher de ouvir piadinha, de ouvir coisinha, né? E a pessoa fica, ah, não, mas se eu for lá, eu vou me. Né? Se a coisa não está servindo, daí vem a questão de ter inteligência emocional para expor a situação, né? Sem se deixar, saber se posicionar de forma equilibrada, de forma assertiva, mas sendo autêntico e respeitando quem você é. Então, eu acredito que daqui a pouco já vai acabar, né? sim. Vamos dar aquele print rápido aqui. Haha. Não deu print. O que, que eu fiz aqui? Diminuiu o volume. Ah, agora deu. Espero que não tenha saído tremido. Eu não Mas dei, hein, Dani? depois eu te mando. Tá. Mas para finalizar, então é realmente essa situação de nós tomarmos posse de quem nós somos, com a nossa autoconfiança, com o nosso posicionamento, e saber trabalhar as nossas emoções, principalmente nos momentos de pressão, nos momentos onde a gente precisa ter maior assertividade. Então, é realmente trabalhar essa inteligência emocional, desenvolver ela para sermos assertivos nos momentos de pressão e não enfiarmos os pés pelas mãos. E autoconhecimento, né? Que você falou isso já Autoconhecimento é a base de tudo. Isso bem, aí muitas é quase vezes. que um mantra na minha Não tem vida que eu como falo, ter, autoconhecimento. né? Tem como ser inteligente emocionalmente e você não se Aqui, ó, 28, conhecer. 27 segundos, 26 É segundos. contra. Maré contra. Beijo quem estava aqui conosco, beijo, Cláudio, que bom que tu Obrigada, gostou, beijo gente. todo mundo, Obrigada. beijo para quem vai ver Obrigada para depois. quem vai assistir. Foi até E quarta que vem. quarta-feira tem mais um Papo de Mulher, 21 e 21, se liga aqui com a gente. É isso aí, gente. Obrigada. Boa semana. Tchau.